Falou que eu acordei cedo e hoje eu acordei um pouquinho mais cedo ainda, porque fiquei meditando em alguma coisa que eu poderia dizer nessa manhã e rabisquei algumas coisas. Espero que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus e poder falar algo que venha do alto. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E sempre quando a gente pensa nisso, imagina que é o Espírito Santo indo atrás do coração das pessoas. Esquece que um dos quesitos para ser um mensageiro da palavra eram homens cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que as pessoas resistiam ao Espírito Santo porque estavam resistindo à mensagem ungida. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. Então o Espírito é quem deve falar, é quem deve usar o pregador. É por isso que eu sou contra o ensino teológico, e eu prefiro muito mais homens idosos e letrados, mas quando abre a boca não é uma sabedoria humana, mas é o Espírito de Deus quem fala na boca das pessoas. Jesus falava por parábolas, porque homens estavam ouvindo a mensagem de mau grado. Então, a mensagem que era a palavra que convertia, a semente que caía nos corações, estavam sendo retidas, porque se de fato eles crescem, eles poderiam ser salvos. E como eles estavam negligenciando tão grande salvação, a mensagem estava sendo dita por códigos, para que eles não entendessem, porque o coração já era endurecido. Mas depois Jesus explicava aos seus discípulos. Vamos abrir as nossas Bíblias numa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Roma, carta aos Romanos, no capítulo 12, facinho de achar. Depois Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, nós vamos encontrar Romanos capítulo 12, e é um texto muito precioso da minha vida. É lógico que em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, é tudo em parte, e eu gostaria de poder dividir aquilo que está no meu coração com vocês. Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo, no verso 1. Achamos? Podemos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Olha só, eu imagino que todos nós, ou pelo menos a grande maioria, ou qualquer pessoa que seja normal, quando começa a chegar as vésperas do ano novo, ou a virada do ano, ou logo no começo do ano, a gente tem os nossos sonhos aguçados, né? E é bom que a gente sonhe, que a gente planeje, que a gente almeje, né? A gente não deve ser pessoas pessimistas e não acreditam
que determinadas mudanças podem acontecer para melhor nas nossas vidas, né? É muito comum nessas datas a gente pegar e falar: esse ano eu quero trocar de carro, por exemplo. É um desejo, é um sonho, e muitos vão batalhar para isso. Ou então, esse ano eu quero montar um negócio, eu estou juntando dinheiro aí para poder abrir um negócio. Legal. Ou então aquele jovem que está estudando e quer prestar o vestibular, e agora é o ano da reta final, como a minha filha que se formou, e ela vai, esse ano, mudar totalmente a vida dela, vai para São Paulo, tivemos que alugar uma casa, vou ter que me preparar melhor para isso, porque viver em São Paulo, pagar aluguel, pagar faculdade, não é muito fácil. Então ela vai ter que mudar totalmente a rotina, o estilo de vida que ela estava vivendo. Todos nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, desejo de às vezes poder ganhar mais no trabalho, quem sabe o patrão pode me elevar de posto, subir meu cargo, vou me esforçar mais, vou trabalhar mais. E não só desejos que às vezes estão mais fáceis ao nosso alcance, porque existem muitas coisas que está disponível a todo tipo de pessoa. A palavra de Deus diz que Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, de modo que até o ladrão, para assaltar um banco, ele assalta por causa de uma bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, e Deus está mantendo aquela pessoa, derramando sol e chuva, não retém essa graça na vida dele, ainda que ele esteja usando isso de forma errada. Muitos dizem assim: graças a Deus eu escapei dessa, e eu não morri, a polícia não me pegou. E até um ateu obstinado, ainda que ele não acredite em Deus, existe uma bênção de Deus acontecendo, chovendo, o sol todos os dias, acontecendo fotossíntese, e o pior ser humano dessa terra está desfrutando disso. Mas não é só isso, existe uma graça especial que acontece sobre a vida daquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus ele caminhava aqui sobre a terra, o mundo estava acontecendo, coisas estavam ocorrendo de modo normal e natural, mas quem estava próximo de Jesus via curas e fenômenos extraordinários que aconteciam somente através da vida de Jesus. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E Jesus é Deus, e Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele não muda. E essas coisas, elas ainda estão disponíveis para nós. O impossível dos homens é possível para Deus, de modo que nós podemos, neste ano todo, aumentar ainda mais o grau daquilo que nós cremos, daquilo que nós sonhamos. Não só algo que é possível a todo ser humano aqui nesta terra, até um ateu determinado consegue muitas coisas. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um homem apartado de Deus, perdendo a alma, mas conquistando muitas coisas. Mas eu estou falando de algo mais profundo, aonde o médico não pode alcançar, aonde homem nenhum pode fazer, aonde somente a mão do Senhor pode atuar. E esse Deus está disponível no meio de nós.
vontade de Deus a ser experimentada, e Ele diz que ela é boa, perfeita e agradável. E a outra coisa que Ele diz é que ela está disponível para todos. Não é uma vontade que faz parte de uma elite religiosa, ou é algo, mas isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Davi, mas também é Abraão, mas também foi Moisés, foi Sansão. Não, Paulo, ele escreve essa carta a toda a igreja, e essa vontade pode ser provada para todo ser humano, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não é simplesmente o Deus de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É o Deus de todos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nós somos filhos de Abraão pela fé, e Ele é o único Deus a ser adorado por intermédio de Jesus, e que pode fazer coisas grandes em nosso meio, e que pode realizar os seus feitos em meio ao seu povo, do menor ao maior. Se for gente e tiver um coração disponível, Ele continua sendo Deus. Existem muitas fés por aí, tem gente que tem fé num ídolo e que fala, não, mas eu consegui por causa daquilo. Tem gente que tem fé no pé de coelho, e tem gente que tem fé em si mesmo. E eu quero dizer que essa fé move alguma coisa dentro das pessoas. Tem gente que levanta obstinadamente e fala, não, eu vou conseguir porque eu creio em Maria, e projeta a sua fé em Maria, ele levanta e ele acredita e consegue. Mas eu não estou falando de algo que move alguma coisa dentro de mim. Eu estou falando da única fé que move Deus ao teu favor, a fé em Jesus Cristo, de salva ao céu, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pode ser provada em nosso meio, em nossas vidas. Amém. Não quero uma fé que faz cócegas dentro de mim, eu quero uma fé que faz Deus se mover ao meu favor. A única, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser comigo. Amém. Isso está disponível para cada um de nós que está aqui me ouvindo. Glória a Deus. Paulo, se você olhar o contexto antecedente, Romanos 9, 10 e 11, ele faz uma viagem exaltando a graça de Deus. Ele diz que alguns ramos foram quebrados, usando uma ilustração da oliveira, por conta da incredulidade dos judeus. Ramos naturais foram quebrados, para que nós, povo gentil, que era João celebrado, fosse enxertado na oliveira. E ele disse que Deus não rejeitou o seu povo, existe um remanescente que é salvo, mas essa bênção de Deus nos gentios emula um certo ciúme nos judeus, e que pode trazer eles à conversão e ser reenxertados na oliveira. E ele termina dizendo o seguinte, que Deus encerrou a todos em desobediência para usar de misericórdia para com todos. E a primeira coisa que eu quero dizer e afirmar aqui nesta manhã, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, ele vem falando de misericórdia, é que nós servimos um Deus que é bom, que é misericordioso, que se compadece, que não agiu de misericórdia
vida e vida em abundância. Não peço que os tires do mundo, é aqui mesmo, mas que os livres do mal. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. É por conta dessas misericórdias que Paulo inicia aqui o capítulo 12. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, e nós podemos provar dessa boa vontade, experimentar. Ó, provai-vos que o Senhor é bom. Tem que provar, é isso que o salmista diz. Está disponível para todos nós, por conta das misericórdias de Deus. Primeira coisa que eu queria dizer, que você tem que saber, é que nós servimos um Deus que é bom. Nós servimos um Deus que é misericordioso. Nós servimos um Deus que se compadece. Nós servimos um Deus que ama, abre mão do juízo quando vê arrependimento para poder usar de misericórdia. Uma das características de Deus, Ele se compadece da miséria do nosso coração. Misericórdia. É um Deus misericordioso. Por que Deus é misericordioso? Então eu convoco a vocês. O que eu faço com a salvação que eu recebi? O que eu faço com tão grande salvação? Eu vou deixar que essa graça de Deus venha servando a minha vida? Não. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Ele nos dá uma sequência, uma receita de bolo. Como é que a gente faz para provar essa boa vontade de Deus? Porque ela não entra por osmose. Existe um monte de responsabilidade que é minha e que é tua e que nós podemos provar. A primeira coisa, antes da gente seguir no texto, é definirmos o que é a boa vontade, agradável e perfeita. Porque para muitos a boa vontade é a ausência de dificuldade, que Deus vai me colocar numa certa dor, que eu não vou ficar exposto às dificuldades. E quem pensa assim, eu te convido a ler um pouquinho antes, que não é isso, porque Romanos capítulo 8, Paulo diz o seguinte: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E parece que esse é um texto que quando a gente conquista alguma coisa, compra um carro, compra uma casa, você vai e diz assim: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo escreve isso, ele começa a dizer: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a tribulação, nem a espada. No contexto da época, tinha gente morrendo a fio da espada. No contexto da época, tinha gente que estava sendo decapitada por defender e aguentar o nome de Jesus. Então não significa que a ausência da tribulação, porque foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João diz: esta é a fé que vence o mundo. Portanto, o mundo é caótico, é catastrófico, mas Deus é bom. E eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. A tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E Deus é Deus que dá livramento aos seus. Deus é o Deus de Ló. Deus é o Deus que ouve a oração. O justo pode muito em seus defeitos. Então, se um dia vocês acreditaram que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é ficar deitado na cama tomando
Leia Romanos capítulo 8, que é antes do 12, você vai ver que não é isso. A segunda coisa, que não é boa vontade agradável de Deus, é nós enriquecermos aqui nesta terra. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Existe um outro que reina neste mundo e diz o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Hoje existe uma teologia sendo invadida nas igrejas e muitos combatem aquela que é grotesca, tipo Edir Macedo, de fazer campanhas e dar voto, mas de forma sutil e discreta, acolhem os coaches da fé, tipo um Pablo Marçal, que você vai conseguir, que você vai prosperar. As mensagens do final do ano é muita prosperidade na sua vida, como se você fosse enriquecer muito. Jesus falou: não acumuleis tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem comem, mas ajuntai os tesouros lá do alto, aonde ninguém pode roubar. Não dá para servir a dois senhores, e ele serve. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Então, se você achou que servir a Jesus e provar o melhor de Jesus é você ter uma rede de fazendas, vai no culto do Valdomiro, mas não é aqui que você vai ouvir esta mensagem, porque não é. Jesus, ele nos garante o pão nosso de cada dia, nos dai hoje o maná guardado estraga. É lógico que para nós termos o pão nosso, nós podemos ter a nossa padaria, nós temos que trabalhar. Vai ter uma formiga, ó, preguiçosa, aquele que não trabalha também não come. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é tudo, não é riqueza. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E saiba que se nós andarmos com Jesus, com compromisso na reta justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é pecado termos um carro, não é pecado termos uma casa, não é pecado nós termos coisas materiais, sabendo que esses valores são transitórios, simplesmente para nós vivermos aqui, facilitar. Não tem ninguém aqui dizendo: gente, é para andar de calça velha, sapato furado, ir a pé, de ônibus e carro. Não é isso. Eu só estou dizendo que não coloque o coração nessas coisas, porque isso é simplesmente para nós passarmos, para facilitar a nossa existência, mas não é para a gente achar que isso é o nosso bem precioso. Podemos ter nossa casa, podemos amparar nossa família que não cuida dos seus, tem negado a fé, sem problema nenhum. Mas não é isso. Hoje as pessoas acham que a segurança é ter muita grana, é ter muito dinheiro, é ter a conta transbordando, e se tornam pessoas sem generosidade, sem acolhimento próximo, sem olhar para as pessoas, ficam cada vez mais presos ao seu egoísmo. Mas o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa não vende na farmácia, essa não vende no mercado. Já viu alguém chegar na farmácia? Você tem a paz que excede todo entendimento para mim? Tem como fazer uma receita de amor que excede todo entendimento? Tem como me dar uma injeção de fé na veia? Tem como me dar longevidade nesta vida? Está cheio de promessas. Leia Provérbios, mais conhecida talvez: honra o teu pai e tua mãe, e prolongará os seus dias aqui nesta terra. Deus tem compromisso com a vida. Tudo que for vida, tudo que está alinhado com Deus de amor, tudo que faz parte do caráter de Deus, a restauração da nossa família, a nossa saúde, a quebra da ansiedade do nosso coração, o câncer que pode ser curado, tudo que está relacionado à misericórdia e à bondade de Deus, Deus tem interesse de derramar sobre as nossas vidas. Saúde, prosperidade na alma e também os
cuidados, quem é que não gosta de ter recursos, quem é que não precisa de dinheiro? Deus, Ele é o Deus, dono do ouro e da prata, Ele também cuida de nós. Nesse contexto, nesta intenção, desta maneira, nós podemos viver o melhor de Deus aqui nesta vida. E quem é que gostaria disso? Pode falar um pouco de Pentecoste, não precisa ficar em silêncio. Vocês querem provar isso? Aceitam provar isso? Podemos ir para o Evangelho da Verdade? Então eu vou dar a receita do povo para vocês. A primeira coisa que Paulo disse: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O meu corpo tem que ser sacrifício a Deus. O meu corpo tem que ser uma oferta a Deus. O meu corpo, o meu ser, o todo do meu ser tem que subir como aroma suave diante da presença de Deus. Hoje as pessoas querem ir em algum lugar para oferecer um sacrifício. Esse negócio que vai na campanha e oferece um sacrifício, faz um monte de sacanagem, depois dá a sua melhor nota. É malandro pra caramba, depois paga o dízimo e acha que vai calar a boca de Deus. Isso não é do Evangelho. O sacrifício sou eu, o meu ser, todas as minhas células se inclinando e dando razão a Deus. O meu braço, os meus olhos, se os teus olhos forem bons, Jesus disse, todo o teu corpo será luminoso. Se a mão direita te fizer tropeçar, arranca, corta. É melhor entrar decepado na vida. Ele disse, existem áreas da nossa vida que tem que ser cortada. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um lugar para prestar culto a Deus, o culto sou eu. O culto começa já quando eu saio da minha casa, quando eu acordo, quando eu durmo, não tem fim. Eu sou o santuário de Deus, eu sou o tabernáculo de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. No Evangelho não tem espaço de manobras, no Evangelho não tem áreas de reserva. Eu sou oferta agradável a Deus, todo o meu ser, até o fio das vossas cabeças estão contados, disse Jesus. Todas as áreas do meu corpo, as pessoas gostam, vamos aqui entrar na presença de Deus, mas não querem Deus na sua presença. É todos os dias, não é em algum lugar para oferecer sacrifício, não é em algum lugar para entrar na presença de Deus. A presença de Deus habita em mim, o sacrifício sou eu. Podemos ir por ajuntamentos, podemos entregar as nossas ofertas motivadas por amor, mas eu respiro em Deus. O meu culto acontece dentro de mim. É como é que eu olho, é como é que eu falo. Não dá para uma fonte jorrar água doce e água salgada. E não é simplesmente olharmos para a lei de Moisés e dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. É dentro das minhas vísceras. O processo de santificação acontece dentro de mim. Ofereça-se como sacrifício vivo enquanto eu viver, santo e agradável. A palavra santa é separado. Me separo para Deus, me consagro para Deus. Não dá para servirmos a Deus no Espírito e ao mesmo tempo praticarmos as obras da carne. O apóstolo Paulo disse: a ira sem motivo, a inveja,
dissensão, facção, todos os meus membros têm que oferecer para Deus fruto de justiça. Sede santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo que habita em você, Ele é o Espírito Santo que é santo. Não dá para servirmos a Deus e entregar a nossa carne ao regaço. Não tem como provar o melhor de Deus nessa terra assim. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem muitas pessoas que querem ser agradável aos homens. É agradável ao patrão, é agradável ao Lula, é agradável ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro vier hoje, fica doido. Parece que o Bolsonaro fala mais do Bolsonaro do que Jesus. Nos últimos tempos da eleição falou-se mais de Bolsonaro do que Jesus. Gente fazendo arminha, parece que isso é mensagem do Evangelho. Na boca de Jesus, o ladrão da cruz, ele disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pessoas que querem ser agradável ao pastor, pessoas que querem ser agradável a todo mundo. Eu lembro, irmão, quando a gente estava para abrir a nossa primeira igreja, o irmãozinho chegou e falou assim: ó, eu queria ir para a sua igreja, só que na minha eu tenho um cargo. Se você arrumar um cargo para mim, eu vou. Então ele só saía da igreja dele se eu desse um cargo para ele. Ele falou: eu não tenho dom nenhum. Ele falou assim, mas eu quero um cargo. No Evangelho não existe média com pessoas. Jesus não fazia média com fariseus, Jesus não fazia média com Herodes, Jesus só fazia média com o sentido do Pai. O compromisso com Ele era de agradar a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o mundo vos odeia, Jesus disse, lembra que também odiaram a mim. Então eu não tenho que chegar e fazer média com ninguém. Eu tenho que ser agradável a Deus, da mesma forma daquele que ouviu de Deus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi, porque o que saía da boca dele era verdade. Em verdade, eu vos digo: cuidado com o que sai da tua boca. Qual tem sido o teu discurso? Qual tem sido as suas palavras? O que é que você tem feito em roda de escarnecedores? Será que você é agradável aos homens? Dá risada das piadinhas? Ou tu tem sido agradável a Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo inteiro no sacrifício vivo, santo e agradável, para que Deus venha ter também prazer das nossas vidas. Deus ama todos, mas não gosta de todos. Deus amava os fariseus, mas não gostava dos fariseus. E nós somos os conhecedores da verdade. Espero que Deus tenha prazer nas nossas vidas. Este é o caminho. E ele segue dizendo: não vos conformeis com este século, com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Ele não está falando do mundo criação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é um mundo como sistema. O mundo inteiro jaz no maligno. E quem ama o mundo, a consciência dos olhos, a consciência da carne, a soberba da vida, o amor do Pai não está nele. Não dá para ser amigo de Deus. Vós sois meus amigos se fazem o que vos mando. E ser amigo deste mundo, tomar essa forma: ah, mas todo mundo faz, ah, mas todo mundo se veste assim, ah, mas todo mundo faz assim. Não há quem entenda, não há
estão destituídos da glória de Deus. Eu sou um cidadão celestial. Um dia meu pastor falou assim: você é da alta, eu sou do alto. E nós somos do alto mesmo. Nós nascemos do alto, somos regenerados, somos pessoas que habitam a vida eterna dentro de nós. Não tem como ser amigo do mundo. Pode ser amigo dos bichos, pode ser amigo dos pássaros, pode ser amigo. Deus mandou a gente cuidar do jardim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do mundo como sistema, o curso deste mundo, que existe um príncipe, existe alguém que rege essas forças. Sai fora disso. Não deixa isso entrar no seu coração. Não deixa isso te perturbar. Não perca a sensibilidade, a amizade com o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Ande na luz. Ele é a verdadeira luz que vem ao mundo. Ilumina todo homem. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem como. Mas agora todo mundo se veste assim. Mas essa música aqui todo mundo escuta. E quando vai ver, você está mais para lá do que para cá. É o crente raimundo, em pé na igreja, e outro mundo. Mas não é isso. Não é geográfico, é existencial. Se nós formos abrindo concessão, quando você vê, você não sabe mais quem é você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta é a mensagem do Evangelho. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A responsabilidade não é de Deus. Deus me transforma, não. Transformai-vos é minha, é tua. Não tome a forma deste mundo. É para você, é para mim, é para a igreja. Não transfira esta responsabilidade para Deus. Não vos conformeis, sou eu. Transformai-vos é você. O culto é teu, o Deus é teu, o corpo é teu, a responsabilidade é tua. Eu não sei porque Deus não faz as coisas na minha vida, e Deus está falando: eu quero saber de você, Adão. Não transfira a responsabilidade para o pastor, não transfira a responsabilidade para a esposa, não transfira a responsabilidade para o Bolsonaro, para o Lula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O mundo pode estar no caos, eu estou em Deus. A mente tem que ser a mente de Cristo. É uma transformação todos os dias, dia após dia. Não é encher enquanto orar a mente de teologia. Porque eu sou pós, porque eu sou pré. Porque eu sou amilevista. Porque eu sou aliancista. Eu não sou nada. Eu escuto todo mundo, mas tenho que passar no crivo do Evangelho. O maior teólogo desta terra foi o diabo, que pegou as Escrituras e tentou convencer a Jesus usando a palavra para mentira. A Bíblia é a mãe das heresias para quem quiser construir teologias e doutrinas destruidoras. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero andar com Jesus. Eu quero reconfigurar minha mente todos os dias. Aquilo que foi no passado não serve mais. A luz acendeu. Essa é a verdade. Eu firmo as minhas estacas e não retrocedo. Transformar-nos. Ou então, como a gente vê muito, se Deus tocar no meu coração, eu mudo. Não, Deus sabe de todas as coisas, Ele vai trabalhar no meu coração.
Vai. Deus não tem compromisso em dar pérola para porco. Deus não tem compromisso em não dar aquilo que é santo para cão. Primeiro faça a sua parte. A palavra está sendo anunciada, aí precede a ação de Deus. E disse Deus: haja luz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se nós não acolhermos a mensagem de fé, Deus não vai agir. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Desenvolvei a vossa salvação, que já foi dada agora, com temor e com tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. O princípio é o mesmo. Se eu desenvolver a minha salvação, a ação de Deus começa a acontecer. O melhor de Deus começa a ser provado aqui. A vontade do homem, alinhado com a vontade de Deus, se segura, meu irmão, que enxurrada da graça vai ser derramada na sua vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí nós chegamos no final. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. A minha vontade tem que estar ligada com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando a vontade dele já está revelada, é redundância. Se ele já falou, negue-se a si mesmo, é para negar. Senhor, é da tua vontade que eu negue a mim mesmo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Senhor, se for da tua vontade que eu resisto o diabo. Senhor, é da tua vontade que eu não adultere. Fala comigo, ele já falou há 2.000 anos atrás. Quando a mensagem, a vontade está revelada, caminha nela. Quando eu vou tomar alguma decisão que eu não sei, vou mudar de país, o que eu faço? Senhor, fala comigo, me mostra. Seja feita a tua vontade. Se Deus não falar nada, a paz de Cristo é o árbitro em meu coração, e eu tomo as minhas decisões pautado na palavra em paz. A promessa aqui do texto é que nós venhamos a provar, é conhecimento experiencial. Jesus disse: quem fizer a vontade do Pai conhecerá a respeito da doutrina. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e só assim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conhece a verdade andando na palavra, permanecendo todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Tem que praticar. É comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É possível, se nós quisermos, todos que estão ouvindo, podemos provar o melhor de Deus nesta vida. Hoje, em um tempo onde a igreja reformada, ela supervaloriza a soberania de Deus, onde tudo que eu estou fazendo aqui é um decreto, até o pecado foi Deus que escreveu na minha história para fazer. Um homem chega aqui e ele fica encurralado. Não, meus irmãos, os decretos de Deus são eternos, e ele é a vida. Se você for para lá, você vai quebrar a sua cara. Se você for para cá, você vai estar bem. A porta é estreita, largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Muitos entram por essa porta. Estreito e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus nos alerta o tempo todo: vai por aqui que eu estou contigo. Vai por ali, você vai quebrar a sua cara. Esta é a soberania de Deus, alinhado com a responsabilidade humana. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Não deixa isso para o ano que vem, não deixa isso para o culto que vem, não deixa isso para a semana que vem. Saia daqui adorando a Deus, e é uma decisão que você tem que tomar. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. Deus abençoe a todos, um feliz ano novo.